Estou já balroado. A calanga. Perdeu-se? Vamos ter uma palavra de oração. Bondoso Deus, que Tu, na verdade, continuas a ser connosco e nos ajudes. O desafio é grande, sentimos-nos pequenos, mas sentimos uma grande confiança pelo facto de estarmos nas Tuas mãos. E quando estamos nas Tuas mãos, estamos confiantes. Ajuda-nos a confiar em Ti, ajuda-nos a depender de Ti, e ajuda-nos a perceber na Tua Palavra a Tua vontade a este respeito de missões. É o que nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Missões. O nosso irmão Manuel, quando me entregou esta responsabilidade de eu ter que falar sobre isto, eu tremi duplamente. Em primeiro lugar, porque estou em convalescença, não é? Mas não é por aí, como disse o nosso irmão Nando acerca do nosso irmão Amadeu, a casa está um bocado fraca, está a recuperar, mas ele está muito bem. Mas pronto, mas também pensei, face às minhas circunstâncias, que não seria fácil. Isto com a situação agravada de que o tema não é fácil. E não é fácil, não pelo tema em si, que também não é fácil, mas não é fácil face à realidade daquilo que nós vemos à nossa volta e da nossa própria experiência. É uma área que eu tenho pensado muito ao longo do tempo, para a qual nunca encontrei uma resposta adequada face às minhas interrogações. Recordo-me de que há uns anos atrás, quando a Alexandra era uma jovenzinha, ou uma jovem, que ainda ter chegado ao pé de nós, já não sei se foi do Mido Manel, ou do Mido Manel e do Zé, ou de nós, o eu e do Zé, já não sei, mas ela veio ter comigo e com mais alguém, que foi um dos dois de certeza, ou os três, e ela dizia que queria ser missionária. E a Alexandra não fala de ânimo leve. E eu senti-me tão mal. O que é que eu posso fazer em relação a isto? Porque nós não temos estrutura, porque nós não tínhamos as condições para enviar alguém como missionário, e porque eu também não estava a ver muito bem como é que isto funcionava. Para quem não tem nada, como é que se monta de pé uma situação destas? Eu não podia mandar a Alexandra para a boca do lobo. É para mais tratando-se de uma mulher, não é? E esta ficou-me sempre atravessada na garganta. O eu não ter capacidade de resposta para uma necessidade em concreto. E para um desejo, e isto colocou-me sempre um grande peso em mim. O peso ficou um bocado mais aliviado quando eu depois vi a Alexandra a servir o Senhor como ela tem estado a servir e a desenvolver um ministério, ou vários ministérios que ela está a desenvolver em várias áreas, tanto na escola dominical como no meio das mulheres, em particular. Um ministério de excelência, um ministério que veio colmatar uma enorme necessidade, e se calhar o Senhor não permitiu, no caso dela em concreto, que ela seguisse a via que ela na altura estava a pensar seguir, para ela percorrer um caminho que está a percorrer e que veio preencher uma lacuna muito importante na igreja, uma lacuna que não se preenche facilmente, não é qualquer uma que faz o que ela faz, e ela está a fazer, e muito bem feito, e recordo-me nos meus tempos primordiais, quando eu me converti, como o irmão Sobral colocava esta necessidade como uma necessidade imperiosa, e uma preocupação que ele tinha, que ele via sempre, que era a necessidade de haver irmãs experientes, com capacidade e com testemunho de exemplo, para poder ajudar as outras, as jovens e até mais velhas. E foi com muita alegria
ou tem sido com muita alegria que eu tenho visto a Alexandra na igreja local onde eu estou, estar a fazer aquilo que o irmão Sobral achava que era uma grande necessidade e que eu também reconheço, e que se calhar, se a via dela fosse outra, ela não faria aquilo que está a fazer. Mas isso nunca acalmou a minha consciência, atenuou. E esta questão de o Manel, que só nos arranja destas coisas, mas eu acho que o Senhor está por trás do Manel, e como o Senhor está por trás do Manel, é com o Senhor que eu tenho que lidar e não é com o Manel, e tenho a consciência disso, do que estou a dizer. O Senhor fez-me ter que olhar para isto como nunca olhei. Como nunca olhei. Eu não sei se vocês, não sei o que é que vocês vão pensar daquilo que eu vou dizer. Não tive muito tempo para estudar isto, porque isto exige muito estudo. E eu até acho que aquilo que eu vou dizer deve nos motivar a todos a olhar para isto com muito mais atenção e a estudarmos este assunto, a aprofundarmos este assunto. E não tive tempo por várias razões, mas o Senhor assim quis. Primeiro, porque no domingo passei toda a tarde com o nosso irmão José Balroado e não tive hipóteses de poder olhar para isto. Depois, ontem que foi segunda-feira, a seguir ao domingo, estive toda a tarde com o nosso irmão Manuel e também não tive hipótese de olhar para isto. Não sei se vocês estão a ver que duas fatias significativas do tempo importante para eu me preparar para este assunto foram-me cortadas, foram-me tiradas. Mas também não fiquei nada preocupado. O Senhor vai cuidar. Durante os intervalos da chuva, eu olhei para isto com muita atenção. Não muito tempo, como podem avaliar, não foi muito tempo. Isto teve que entrar um bocado pelas horas da noite, mas foi o suficiente para eu, neste momento, ter ideias claras, mas mesmo muito claras, sobre um assunto que é profundo. E deixai-me dizer que é um assunto que pode ser revolucionário. Em primeiro lugar, e para não perder tempo, porque o tempo é precioso, o nosso Deus é um Deus missionário. Ao longo da história do homem na Terra, conforme a Bíblia mostra, Deus fez sempre um esforço para alcançar o homem. Sempre. E Ele é o maior missionário de todos os tempos. E expressou isso e materializou isso, particularmente na pessoa do seu filho. Como vocês sabem, Deus só tem um filho, que é o Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E coisa curiosa, às vezes pergunta-se aos pais, o que é que tu, como pai, gostavas que o teu filho fosse? Deus teve um filho só. Deixa-me dizer assim, nem se pode comparar, mas o filho dele é único, é unigênito. Não se compara com nenhum filho. Mas deixa-me dizer que Deus teve aquele filho, e sabem o que é que Ele quis que o filho dele fosse? Fosse missionário. E por isso enviou-o a este mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele... Deu como missionário. E o Senhor Jesus Cristo veio como missionário à Terra, e Ele foi missionário. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, quando cá veio, e temos aí, a vinda dele tem vários aspectos, que é uma dificuldade para muita gente, mas se o Senhor Jesus Cristo veio, por um lado, para a necessidade do homem em geral, Ele também veio, quando Ele veio, para a necessidade de Israel em particular. E nós não podemos divorciar uma coisa da outra. Elas estão unidas, mas são diferentes. E nós sabemos que quando o Senhor Jesus Cristo veio, Ele não apenas veio como missionário, mas Ele também arranjou missionários, que foram os apóstolos, os 12 apóstolos. Porque a palavra apóstolo, para quem não sabe, quer dizer enviado. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, na carta aos Hebreus, é chamado apóstolo. Não sei se já algum dia tinham reparado nisso. Exatamente porque Ele é enviado. A carta aos Hebreus chamou de apóstolo, coisa que muitos não sabem, mas ficam a saber. E Ele próprio enviou apóstolos. Os seus enviados, os 12 apóstolos.
O problema na vida missionária do nosso tempo, e quando eu digo do nosso tempo não me refiro apenas aos anos de 2018 em que nós estamos a viver, mas refiro-me a estes anos e aos anos do século passado e de há 2 séculos. O problema está em que aqueles que se têm lançado na vida missionária, e nós aí temos que pôr uma grande peneira e temos que fazer uma grande filtragem e não bebermos tudo aquilo que temos visto e ouvido, etc., fizeram-no com um pressuposto errado, tendo por modelo os missionários da nação de Israel. E quantos são aqueles que, para a vida missionária hoje em dia, e quando digo hoje em dia refiro-me de agora e de há 2 séculos e de há 1 século e mais, portanto os tempos posteriores, modelaram o seu missionarismo, modelaram a vida missionária por padrões errados. Por padrões que não se aplicam hoje. Muitos cristãos, a maioria, a esmagadora maioria, está a ser missionário sob aquilo que eles próprios chamam a grande comissão de Mateus capítulo 28. Que é um erro total, um erro crasso. Mateus 28 não é a grande comissão para a igreja, o corpo de Cristo. Ide e batizai as nações, ensinando-as, etc. Mateus capítulo 28, os últimos versículos. É guardar tudo quanto eu vos tenho ensinado. Isto é um grande problema para aqueles que dizem que estão sob a grande comissão, porque eles não conseguem guardar tudo o que o Senhor não ensinou. Aquela comissão não é para nós. É impossível de ser levada a cabo, é impossível de ser praticada. E, portanto, não sei se vocês estão a ver que a base do campo missionário a que nós estamos habituados a ouvir e a assistir é uma base errada. Porque daí vão derivar situações que não têm nada a ver com a vontade de Deus para a igreja, o corpo de Cristo. E muitos crentes parece que temem que se eles não trabalharem sob a grande comissão de Mateus capítulo 28, o espírito de missão, o espírito de missionário termina, acaba, não tem hipótese, não tem pernas para andar. É o que eles pensam. Mas quero-vos dizer, irmãos, que o contrário é que é verdade. O princípio e a prática do apóstolo Paulo são propícios para uma missão cheia de zelo e cheia de ardor e de fervor. Na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 9, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, e nós já estudamos esta carta recentemente aqui na igreja, diz assim: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, fazei isso. Isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Notem o que ele diz: o que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e vistes em mim, fazei isso. Eu quero, e muitos quando olham para esta passagem, para este versículo em concreto, apenas estão a olhar para a sua conduta moral, a sua conduta espiritual, a sua consagração ao Senhor, a sua fidelidade, o seu fervor, o seu zelo, etc. Por aí. E não estão a olhar para a parte missionária, que também está incluída aí. Aliás, não vou, porque não posso, porque também não tenho tempo, mas não vou repisar uma coisa que já tem sido dita, que o apóstolo Paulo na Bíblia é apresentada, a pessoa do apóstolo Paulo é apresentada como modelo da conversão do pecador na dispensação da graça. Ele é que ilustra como é que Deus salva o homem hoje. E ele próprio diz que foi salvo, por exemplo, de todos os que depois dele haviam de crer. Se alguém merecia juízo era ele, e Deus em graça salvou-o.
E é este o paradigma. Para que ninguém se iluda. Nenhum de nós merece ser salvo. Todos nós merecemos ser julgados. E somos salvos pela graça por meio da fé. Não há volta a dar. Ele é um modelo. Modelo na conversão. É um modelo no serviço. Se nós quisermos servir convenientemente, devemos olhar para ele e ver como se serve. Também é importante que ele é um modelo como vivência. E, portanto, quando ele diz o que aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, fazei também na parte missionária. E é isto que eu quero me deter, porque ele não é apenas um modelo na conversão, no serviço, ele também é um modelo na parte missionária. O nosso irmão José disse muito bem, facilmente eu ia para o apóstolo Paulo, vou pegar em Barnabé, e pegou muito bem. E eu quero chamar a vossa atenção para o seguinte. Eu gostava de colocar-vos algumas questões para vocês pensarem. Isto é que nos vai levar a estudar a sério a Bíblia. Como é que o apóstolo Paulo, em termos missionários, conseguiu o que ele conseguiu no espaço de tempo que teve? 15 anos. Como é que o apóstolo Paulo conseguiu realizar missionariamente, em 15 anos, o que ele conseguiu realizar? Eu tenho aqui, vamos ver se consigo mostrar, não consigo. Já vi que não consigo, é pena. Eu tinha aqui um mapa, não sei porque não está visível, um mapa da antiguidade. E vocês imaginem qualquer coisa como, se estiverem a olhar para a Europa, para o norte da África e para a Ásia Menor, e temos aqui, imaginem, vocês estão a ver ao contrário, não é? Mas vamos imaginar que temos aqui a Europa, temos aqui o Mediterrâneo, não é? Estão a ver o mapa ao contrário, como eu estou a ver. Aqui tem a África, ok? Mediterrâneo, Europa. Aqui tem a Ásia Menor, ok? Onde está Israel, a Síria, etc. E reparem que ele sai de Antioquia, que está mais ou menos aqui na curvatura, na parte de cima da curvatura do Mediterrâneo. Ele sai daqui de Antioquia e em 15 anos ele conseguiu alcançar toda esta área de toda a Europa, provavelmente tendo chegado até à Espanha, até à Península Ibérica. Eu não sei se ele não esteve aqui em Portugal. Ok? E a pergunta que eu estou a fazer, faço esta pergunta, e quero que vocês vejam bem a área que ele alcançou, levando o Evangelho, vejam a área enorme que ele alcançou levando o Evangelho naquele espaço de tempo, e, portanto, ele levou o Evangelho da Graça a partir de Antioquia. Eu referi a Antioquia, não referi? Isto está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, e leva o Evangelho até Roma, que era a capital do mundo de então. Nós temos o mesmo Deus, temos a mesma mensagem, temos o mesmo Espírito de Deus, temos muitos melhores e maiores recursos. O que é que temos feito? Esta é que é a grande questão. E deixai-me dizer que os tais exemplos de missionários que eu digo com devido respeito, porque eu sou um anão, relativamente a esses homens de Deus que nos antecederam, e eles foram fiéis à luz que tinham, e eles não fizeram nada. Zero. José Elídio Freire, digo com todo o respeito, se há alguém que gostava do José Elídio Freire e que o conheceu pessoalmente fui eu, e tenho uma Bíblia oferecida que ele me ofereceu, com uma dedicatória dele, e gostava muito do irmão José Elídio Freire. Tinha um carinho muito grande por ele também tinha por mim. Mas deixai-me dizer uma coisa, ele agora está na glória. Ele tem melhor noção do que aquilo que eu estou a dizer agora. Ele não fez nada. Nada. Hudson Taylor não fez nada. E esses missionários famosos não fizeram nada. Quem fez foi Paulo. Porque no tempo de vida que eles fizeram, aquilo que eles fizeram foi nada, comparado com o que Paulo fez num espaço de tempo curto que teve para fazer. Esta é que é a realidade. São factos. Não andamos aqui a fantasiar. Os factos são factos. Paulo, num espaço curto de tempo,
fez muito mais, mas absolutamente muito mais, assim, mais de 90% do que todos eles fizeram. E, no meio do pouco tempo que ele teve, ele estava a ser impedido a par e passo. Ele esteve mesmo preso por diversas vezes. E ainda assim, com tanto obstáculo e com tanta dificuldade, sem os recursos que nós temos, vejam o que ele fez. Eu pensava que nesta área, e bem, que nesta área eu era um fracasso. E já vos disse que era, essa era a minha preocupação. Um fracasso total. E pensava que as agências missionárias estavam bem melhor que nós, mas deixai-me dizer que claro que estão melhores que nós, mas não estão assim tão bem melhor que nós, se nós olharmos para o que Paulo fez. Consideremos os métodos missionários à luz da ação missionária de Paulo. Nós temos que comparar à luz missionária de Paulo e contrastarmos os resultados que tem-se conseguido, por exemplo, nos últimos 150 anos ou 200 anos, com a década de trabalho que Paulo teve na Grécia, em Itália, na Ásia Menor. E vejamos o que é que conseguimos em 150 ou 200 anos da ação missionária, comparativamente com aquilo que conseguiu em 15 anos. Isto é que nós temos que comparar. E se a resposta da comparação, em termos de resultados, se os resultados forem negativos para o nosso lado, não é? Então temos que mudar de métodos, porque os métodos não são esses. E eu já tive a ocasião de vos dizer que a maior parte dos missionários serviram sob uma comissão errada e, portanto, não surpreende, não admira. Temos de mudar para os métodos do apóstolo Paulo, que, curiosamente, são métodos, descobri eu ao estudar o assunto em pouco tempo, são métodos simples e que há algum estudo da nossa parte, há algum esforço e dedicação da nossa parte a estudarmos estes métodos que ele utilizou, vamos ser ajudados. Não tenho dúvidas disso. Bem, passemos ao método. Primeira preocupação do apóstolo Paulo: preparar os crentes da igreja. Não é em seminários. Nós não vamos mandar ninguém para seminários para irem ser missionários. Os crentes são preparados na igreja. A verdadeira escola é na igreja. E na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, e vocês conhecem bem, e nos versículos 1 a 3, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2 e nos versículos 1 a 3, lemos assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, diz ele a Timóteo. E o que de mim, Timóteo, entre muitas testemunhas tu ouviste. E temos aqui a passagem do testemunho, a preocupação dele era a passagem do testemunho, aprender e passar. Temos aqui 4 gerações: a geração de Paulo, a passar a Timóteo, não é? Timóteo confiar o que recebia a homens fiéis, terceira geração, que sejam idóneos por sua vez, para também ensinarem outros, quarta geração. E nós temos aqui uma preocupação geracional, de pensarmos em termos de o que é que temos e o que é que fazemos com o que temos. E como eu disse há dias, alguns que me ouviram, eu estou muito preocupado com aqueles que conhecem as verdades que conhecem e não falam delas. Porque se não falarmos da verdade, até muitas vezes por amor à paz, por amor não sei a que paz, se não falarmos das verdades, como elas estão nas Escrituras, aqueles com quem nós queremos ter tanta paz vão falar do erro. E os que estão à nossa volta vão ouvir o erro e não vão ouvir a verdade. E vamos perder a nossa geração e a próxima. Eu escrevi há dias sobre isso. Há 2 dias eu fiz um pequeno artigo que eu escrevi sobre isso.
vamos perder a esta geração e as próximas gerações vamos perdê-las. E já me apercebi que muitos estão perdidos, completamente perdidos, porque não falamos das verdades. E o apóstolo Paulo tinha esta preocupação de dizer a Timóteo, olha, e sabem que Timóteo, já agora só um pequeno parênteses, Timóteo era um pastor. Esta carta é uma carta pastoral. Esta carta está escrita a um indivíduo que tinha o dom de pastor. E está-lhe a dizer, olha lá, tu vê lá o que é que vais fazer. Tu tens uma grande responsabilidade. E na igreja tem que haver esta preocupação de fazer a passagem do testemunho entre as várias gerações. E estou-te a passar a ti para tu passares aos outros, que por sua vez tem que passar a outros. Sendo o espírito este, de ensino forte, e com a preocupação de passar de geração em geração, a preocupação dele era ele passar por cada igreja, e aqui isto deve-nos levar a considerar aqui vários aspectos. Alguns de nós já falamos que se calhar esta atividade missionária e aquilo que nós podemos fazer, podemos envolver e se calhar devemos envolver outros crentes de outras igrejas, não apenas nós aqui, a Igreja em Quinta do Conde, mas isto é um assunto para nós considerarmos, porque o apóstolo Paulo andava de igreja em igreja e selecionava, em cada igreja por onde ele passava, selecionava alguns daqueles que estavam no ponto para acompanhá-lo na plantação de igrejas, na atividade missionária em várias partes do mundo. É assim que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, e que nós podemos ler e devemos, é assim que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, lemos no versículo 1 a 3. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icónio. Os irmãos davam bom testemunho de Timóteo, e quando ele viu a craveira, a dimensão, a estatura, a maturidade e a responsabilidade de Timóteo, não teve dúvidas nenhumas, como lemos assim, Paulo quis que este fosse com ele. Este aqui é para ir comigo. Está no ponto. O missionário tem que ter o bom testemunho da igreja, tem que ter o bom testemunho e a recomendação da igreja. Mas ele tinha esta preocupação de passar de igreja em igreja e estar muito atento e ver quem é que estava habilitado e que tinha as condições para esta obra. E é assim que lemos que ele utilizou e recrutou, entre aspas, Timóteo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e no versículo 4, nós vemos uma lista de outros homens que o acompanharam. Vejam esta lista que está aqui no capítulo 20 e versículo 4. Acompanhou até a Ásia, notem, Sópater, notem que eles eram de igrejas diferentes, de Bereia, dos de Tessalónica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, que estava ali em Derbe e Listra, né? E dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Já viram este exército, este pequeno exército de recrutamento de várias igrejas? E como esta ação missionária, foi uma ação missionária que envolveu irmãos que estavam naturalmente ou espiritualmente preparados e que Paulo reconheceu neles capacidade para levar a cabo esta obra. E estes indo adiante nos esperaram em Troas e foram para ali fora. Evidentemente não vou ter tempo para andar aqui em pormenores. Nós precisamos de seguir Paulo e de imitá-lo. Ele é o nosso modelo, não tenham dúvidas, isso é muito claro na Bíblia. Na doutrina, e é nosso modelo na prática. Reparem relativamente à doutrina. O nosso irmão Manuel há bocado, e parece que o Zé também, não sei se o Zé também, mas não interessa, um dos dois, o Manuel acho que referiu, fez alusão ao facto de Paulo ter de ser de meus imitadores. Também falaste? Não, foi o Manel. Ser de meus imitadores. Está em 2 sítios. Ambos na carta aos Coríntios. No primeiro, que está no capítulo 11, versículo 1, ele diz assim, sede meus imitadores como eu de Cristo. E no versículo 2 diz assim, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendo os preceitos como vos entreguei. Uma coisa é, sede meus imitadores, atenção aos preceitos como eu entreguei, não haja adulteração, não haja desvios, os preceitos respeitem-nos. Doutrina. Ok?
imitar Paulo na doutrina. A segunda passagem está no capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios e diz assim: embora tenhais 10.000 instrutores em Cristo, não tendes contudo muitos pais. Nós temos muitos instrutores. Eu na minha vida tive vários instrutores e tenho. Tive e tenho. Tenho vários instrutores. Tive vários grandes instrutores com os quais aprendi muito, que me ensinaram muito na vida cristã e continuo a ter no presente. Ainda há bocado estava aqui sentado e estava a aprender daquilo que o Manel e o Zé e o Nando estavam ali a ensinar. Estou a aprender. Continuo a ter vários instrutores. Uns instruem de uma maneira, outros instruem de outra e estamos a aprender. Pelo menos eu, é assim que me vejo. E Paulo também diz que tinhas 10.000 instrutores, porque eles de facto são muitos, os instrutores são muitos instrutores. E eu só falei destes que estão aqui à mão de semear, mas há muitos mais aí que eu estou sempre a aprender, sempre. É assim me ajuda o Senhor a aprender. Mas pais, quantos pais é que vocês têm? Quem é que vos levou a Cristo? Quem é que nos levou a Cristo? Esses são os nossos pais, verdadeiros. Quem é que me levou a Cristo? Eu vos gerei. Eu é que vos levei o Evangelho a Corinto. Fui eu que vos levei a Cristo. Ou seja, agora tem muitos indivíduos para ensinar-vos a Bíblia e as verdades da Bíblia, mas quem vos conduziu a Cristo? Quem vos deu a conhecer o Salvador? Quem vos levou à salvação, à vida eterna? Fui eu. Exorto-vos, portanto, sede meus imitadores, sede como eu, levai almas a Cristo, sede pais de muitos mais. Parece que instrutores há muitos. Evangelistas é que parece que há poucos. 10.000 laios, 10.000 instrutores em Cristo, mas não tendes muitos pais. Há alguns. Olha, quem vos jurou fui eu. Mas olha que a gente está aí à volta e evangelistas não há muitos. Bem, isto é para nós refletirmos. Qual era o alvo principal do ministério de Paulo? Sabem qual era? Sabem qual era o objetivo principal dele? Era evangelizar. Era ser missionário. De corpo inteiro. Era evangelizar. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, que é para vocês verem com os vossos olhos, muito rapidamente, em Atos 26, notem bem, nós lemos assim, Atos 26, versículos 16 a 19. Lemos assim, notem que ele está a falar, está a dar testemunho de como é que o Senhor o salvou. E sabem o que é que o Senhor lhe disse? O Senhor é que lhe deu o chamado roadmap. O Senhor é que lhe deu o guião para a vida cristã. Olha, o que eu quero que tu faças é isto. E então o que é que o Senhor lhe disse que queria que ele fizesse? Versículo 16. Levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto. Paulo, sabes porque é que eu te apareci? Por isto. Para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas por que te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e um lugar entre os santificados pela fé em mim, pelo que... E ficamos por aqui. Ok? Estava a falar perante o rei Agripa. Para que é que o Senhor... Qual era a missão que o Senhor lhe deu? Abrir-lhes os olhos aos gentios? Para das trevas os converteres à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e um lugar entre os santificados pela fé em mim. Notem bem qual era a grande missão de Paulo. Se nós quisermos seguir Paulo, sermos imitadores de Paulo, e devemos sê-lo, este mesmo objetivo deve nos constranger. Abrir os olhos dos que têm os olhos fechados, levar-lhes a luz do Evangelho. E nada deve impedir este nosso objetivo, absolutamente nada. Ele fazia isto. Estamos a falar dos métodos. Notem,
Ele estava focado em evangelizar, em ganhar almas dos gentios. O ensino na igreja tinha que ser muito forte, em todas as áreas, porque para ser um Barnabé, com aquelas características todas, que nós ouvimos do nosso irmão José de Carvalho falar, para ser um Barnabé, com aquelas características todas, tem que estar muito bem fundamentado na igreja. Porque o missionário não é só missionário. Há toda uma estrutura de base que o sustenta e que o leva a ser um homem diferente e um exemplo. A ponto de, como ouvimos o nosso irmão José dizer, viver Cristo. E este ensino, o que de mim recebeste ensino a outros homens, passa a palavra. E o que tu vistes em mim, o que aprendeste, o que ouviste e o que vistes em mim. Há toda esta conjuntura. A seta é apontada à evangelização dos gentios. O recrutamento no meio das igrejas para que isto aconteça é óbvio. Qual é o objetivo dele? Estabelecer igrejas. Estabelecer igrejas. Não é evangelizar por evangelizar. O objetivo é estabelecer igrejas. Não é evangelizar e agora dizer assim às almas, olha, agora estás salva, olha, agora escolhe a igreja que tu queres. Não vais escolher a igreja que tu queres. Tu estás salvo e vais para a igreja que vai ser formada. Paulo teve o cuidado de reunir os novos convertidos numa assembleia local. Se nós, por exemplo, pegarmos, para vocês verem a linha de ação do apóstolo Paulo no capítulo 16, no versículo 5, rapidamente, capítulo 16, versículo 5 da carta aos Romanos, ele diz assim, saudai também a igreja que está em sua casa. Estão a ver onde é que ele ia fazer uma igreja? Na casa de um crente. Saudai também a igreja que está em sua casa. Neste caso estão a falar da Áquila e Priscila, este casal de crentes. E havia uma igreja na sua própria casa, na cidade de Roma. A igreja reunia-se na casa deles. Paulo não permitia que eles escolhessem depois o que quisessem escolher. Eles eram levados à salvação e automaticamente a preocupação dele era que se fundasse uma igreja onde eles deviam estar. Mas reparem o seguinte. Portanto, o objetivo final dele era estabelecer igrejas locais. E creio que ele mostra qual é o padrão para que isto funcione. Em Atos 14, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, e vamos ler rapidamente. Tenho que ver as horas, tenho que acabar. Não, capítulo 14, versículos 21 a 23, nós lemos assim. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, notem o que acontece agora, e feito muitos discípulos, anunciou o Evangelho, e converteu-se muita gente, voltaram para Listra, Icónio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Estabelecimento do governo local, de uma igreja local. Estabelecimento de uma igreja local e com o governo da igreja local, com os anciãos. Por comum consentimento. Não tenho tempo agora para falar nisto, mas a linha de ação da Bíblia que nós vemos nas epístolas de Paulo é... Quando a Bíblia diz eleito anciãos, não pensem que é eleito como as eleições aí lá fora no mundo. Não há nada disso. Nem é eleições com o braço no ar, nem é por voto secreto, nem é por não sei quê. É dizer-lhes assim, ele levou-os a Cristo, ele ensinava-lhes a palavra, por exemplo, em Éfeso, só para terem uma ideia, penso que foi em Éfeso ou Corinto, às vezes faço sempre confusão, mas acho que foi em Éfeso. Ele esteve 3 anos lá, depois de os levar a Cristo, teve 3 anos a ensinar-lhes a palavra de Deus, 3 anos a ministrar-lhes a palavra de Deus. Ele conhecia-os muito bem. E ele, conhecendo-os, estando com eles, dizia-lhes a eles, assim, olha, estão a ver fulano? Estão a ver cicrano? Olhem como ele vos ajuda. Quando tem uma pergunta, quando tem uma dúvida, vocês já viram que naturalmente a quem é que vocês se dirigem para que vos ajude? Vão ter com ele. É com aquele que vão. Estão a ver? E ele indicava-os. São estes. Eram eleitos desta maneira, por comum consentimento. Naturalmente, ele não ia dizer a alguém, olha, aquele indivíduo deve ser ancião. E dizer assim, pá, não estou nada a ver, o apóstolo Paulo deve estar a delirar. Não faz sentido. Por comum consentimento. A igreja diz, pá, o que Paulo está a dizer é mesmo verdade.
comum consentimento. E então os anciãos eram eleitos por apontamento, por indicação. Até quando a Bíblia diz, quando Paulo escreve, penso que aos Tessalonicenses, ele diz: reconhecei os que trabalham e presidem sobre vós no Senhor. Reconhecei. A ideia do original é apontar. Agora posso estar a fazer confusão, eu, como não tive tempo, como vos disse, mas a ideia da Bíblia desta questão é apontar. Ele apontava, o reconhecer, não, eu baralhei aqui as ideias. Essa passagem diz que nós temos apenas que reconhecer. Os que trabalham e presidem sobre nós no Senhor, reconhecer. Mas há outra passagem, que agora passou-me, que aponta claramente que a ideia é indicar por apontamento, por indicação. Ele indicava e as pessoas, por comum consentimento, reconheciam. Eu nem sei se não é esta passagem de Atos 14, mas eu tenho que rever o assunto. Como disse, não tinha muito tempo para me debruçar sobre ele. Portanto, o que é que nós aprendemos daqui? E estamos a ver, portanto, qual é o método. Boa doutrina na igreja local, bom viveiro de crentes com qualidades a emergir na igreja local, bom recrutamento na igreja local para a ação missionária em desenvolvimento, levar almas a Cristo, elas convertem-se e há que formar igrejas locais com governo próprio. Portanto, o método de Paulo é autogoverno. Não é os de fora, não sei de onde, é que mandam neles. Esta ideia denominacional das denominações está 100% errada. Isso não existe na Bíblia. As igrejas são autónomas e a igreja local tem um governo próprio, é um autogoverno destas igrejas nativas. E mais, hão de reparar numa coisa interessante. Se vocês repararem no que é que acontecia nas igrejas, e atenção, porque isto tem sido um problema, um calcanhar daqueles para muita gente. Se vocês repararem no que é que existiam nas igrejas antes do apóstolo Paulo, mas as igrejas antes do apóstolo Paulo não são igrejas, o corpo de Cristo. A palavra igreja quer dizer eclésia, vem da palavra grega eclésia, quer dizer um conjunto de pessoas chamadas para fora, e Deus sempre teve um conjunto de pessoas chamadas para fora, fosse no tempo de Moisés, no deserto, fosse em qualquer época. Mas isso não é a igreja corpo de Cristo. A igreja corpo de Cristo começa com o apóstolo Paulo. Ele diz: eu comecei a ver arquiteto, pôs o fundamento. Uma casa sem fundamento não existe. Portanto, quem pôs o fundamento foi ele e a casa cresce a partir dali. E a igreja corpo de Cristo acontece com ele. Mas havia igrejas antes, só que não eram igrejas corpo de Cristo. Este é que é o problema. E se vocês repararem, o método judaico das igrejas, sabem qual era? Era enviar uma espécie de comitês de Jerusalém, da igreja-mãe, para ir resolver os problemas nos diversos sítios. Mandavam um comitê, aquele comitê que chegava lá e dizia: meus amigos, isto para se resolver é assim, zumba. E eles é que mandavam. Aqui não. Nas igrejas que o apóstolo Paulo forma, o método de Paulo é um governo próprio da própria igreja local. Não há ingerências exteriores, externas. Não tenho tempo para desenvolver isto, mas é um assunto para nós analisarmos, certamente. Outra coisa muito importante que é revolucionária, no meu entender, é que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, e que ele é modelo e deve ser modelo e devemos imitá-lo, é o autossustento da igreja local. Não há cá a igreja-mãe a mandar dinheiro e a outra igreja a mandar dinheiro para a obra missionária lá para a parte local. E isto faz parte de uma ação missionária em condições. E eu vou passar a explicar para vocês poderem perceber. Quando o apóstolo Paulo levava o Evangelho àquelas regiões inóspitas, àquelas aldeias ou cidades, fosse lá onde fosse, onde ele levava o Evangelho, ele automaticamente ensinava aos crentes sobre a graça de dar, que era mais bem-aventurada coisa dar do que receber. E por isso encontramos ele a levar o Evangelho à zona da Macedónia, que era onde havia os crentes mais pobres. Os da Macedónia eram os mais pobres, e nós sabemos bem da graça que eles tiveram em dar para as necessidades, sendo tão pobres, da sua pobreza deram. Eles eram logo ensinados sobre a bem-aventurança que há em dar. Este é um dos problemas que existe não apenas na obra missionária, e que nós vemos na obra missionária correrem rios de dinheiro das igrejas-mães, entre aspas, correrem rios de dinheiro para a obra missionária.
que não é isso que eu vejo na Bíblia. Na Bíblia não está nada disso. O que eu vejo é uma preocupação missionária de, quando as igrejas começam a ser estabelecidas, serem logo devidamente ensinadas sobre a bem-aventurança de dar, que é mais bem-aventurado dar do que receber. E eu queria, e já continuo, mas quero aqui fazer um parênteses para dizer o seguinte: este é um problema que existe nas igrejas cá em Portugal. Os crentes em Portugal são pouco generosos. Os crentes em Portugal não dão. É para não me interpretem mal, não estão pedindo dinheiro. Os crentes em Portugal não dão, porque não foram ensinados. Sabem qual é a ideia tradicional em Portugal? É o da Igreja Católica. Passa a coisa, é a esmolinha, vai por uma esmolinha. Passa o saquinho das ofertas, é uma esmolinha. Foi que a gente aprendeu na Igreja Católica, eu também venho de lá, fui educado num colégio de freiras, sei do que estou a falar, e nós convertemos aqui em Portugal. Tornamos-nos crentes e continuamos com aquela velha ideia da Igreja Católica de dar a esmolinha lá no saco quando o saco passa. Porque ninguém nos ensinou sobre a bem-aventurança de dar, que é mais bem-aventurado dar do que receber. E pensamos que chatice tem que dar. Quando devíamos dizer assim, que privilégio eu poder dar, até da pobreza dos meus recursos, eu poder dar. Sou mais bem-aventurado. E para que vocês vejam que eu não estou a inventar, nem estou a exagerar, para além de eu vos citar o exemplo missionário das igrejas da Macedónia, que eram pobres e que deram. Aliás, vocês podem ir lá ver com os vossos olhos, é para ter que vos ir lá mostrar. Porque eu estar a citar e não vos mostrar. Segunda carta aos Coríntios. Estava na primeira. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9 ou 10. Portanto, está entre o 8 e o 10. Agora quem é que me ajuda? Se calhar no 9? Sim, se calhar é. Em que sítio, Zé? Diz. Capítulo 8, no princípio. Exatamente, versículo 1. Obrigado, José. Portanto, capítulo 8, versículo 1. Reparem o que está aqui escrito. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. E como a sua profunda pobreza, abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, eu sou testemunha disto, eu vi isto com os meus olhos. E ainda acima do seu poder, deram. Ninguém pediu. Ninguém os obrigou. Deram voluntariamente, pedindo-nos, os pobres, a darem da pobreza. Eles eram tão pobres e queriam dar uma oferta. E Paulo viu isto. E sabem, eles eram assim, certamente pelo contexto. Vocês são pobres demais, vocês precisam para vocês, não deem. E diz ele, eles pediram-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E já lá vamos, porque isto vai entroncar já noutro ponto. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. E isto nem há palavras, eu não tenho tempo para falar sobre isto. Mas eu quero chamar a vossa atenção para isto. O apóstolo Paulo nunca pediu. Ouçam bem o que eu vou dizer agora. Nunca pediu. E ele pediu várias coisas, e nesta matéria pediu várias vezes. Mas ele nunca pediu à velha igreja mãe, assim chamada, de Jerusalém, nem nunca pediu ao grande centro de lançamento missionário, o primeiro, de Antioquia, nunca pediu à igreja de Antioquia, que era uma igreja forte, da qual emergiram os primeiros missionários, nunca pediu nem à velha igreja mãe em Jerusalém, nem a Antioquia, para ajudar a financiar a causa do Evangelho no meio dos pagãos, no meio daqueles, dos gentios lá inóspitos, entalados, para ajudar para o Evangelho lá chegar. Nunca pediu um centavo, nem a Jerusalém, nem a Antioquia, não lemos nada disso na Bíblia.
Mas pediu a estes crentes gentios, e temos vários sítios nas epístolas dele, que ajudassem com as suas ofertas a Igreja-mãe em Jerusalém. Tirai coletas por causa dos pobres em Jerusalém. Isto é fantástico. Isto é revolucionário. Eu nunca vi coisa igual a isto. Não é isto que eu vejo. Eu vejo exatamente na prática e na história um percurso completamente inverso a isto. Nenhum santo, nenhum crente é completo. Nenhum crente é perfeito. A menos que lhe seja ensinada e ele aprenda a arte de dar como sendo uma coisa mais bem-aventurada do que receber. Se um crente nativo, lá no meio da África, ou não sei aonde, da China, não pode trazer uma pequena moeda de 1 cêntimo, que ele possa trazer um frango. Se ele não pode fazer uma oferta, seja de que natureza for, que traga um ovo, mas que ele aprenda que dar é mais importante e mais bem-aventurado, mais feliz do que receber. Se nós ensinarmos estes crentes que são objeto da obra missionária, estes crentes nativos, se os ensinarmos a esperar sempre ajuda da Igreja-mãe, em primeiro lugar, sabem qual é o resultado? Eles vão ficar satisfeitos, naturalmente, em primeiro lugar. Porque a Igreja-mãe está-lhes a dar rios de dinheiro para os ajudar. E em segundo lugar, sabem qual é a consequência? Isso vai fazer com que eles se tornem avarentos, cobiçosos, e a avareza é a idolatria. E o missionário é enviado para tirá-los da idolatria, não para fomentar a idolatria através da parte material. Isto é muito importante. Não tenho tempo. Eu gostava de poder ter tempo. Eu não tenho tempo nem para falar nisto, nem tive tempo para estudar em condições como eu queria, mas na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 13, nós lemos assim. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, sabem o que é que ele diz? Diz assim: porém não nos gloriaremos fora de medida. Sabem que há muita gente que se gloria de feitos. O Manel há bocado falou e citou o Zé, porque o Zé conhece muitas realidades que o Manel conhece, e eu conheço algumas, eles se calhar conhecem mais do que aquelas que eu conheço. Provavelmente, quase de certeza absoluta, porque eu ando assim um bocado a leste, e eles estiveram mais próximos, por várias razões estiveram mais próximos de certas realidades que eu não estive, e algumas delas eu conheço por causa daquilo que ouço, e não por aquilo que eu tenha visto, mas eles viram, e por isso têm autoridade que eu não tenho para poder falar acerca disso. Mas quantos há que se gloriam fora de medida? E sabem o que é um indivíduo gloriar-se fora de medida? Um indivíduo gloriar-se fora de medida é um indivíduo que contrai dívidas, desonra o nome de Deus não cumprindo e não honrando o compromisso de pagar as dívidas que contraiu, para fazer supostamente avançar a causa do Evangelho, e é uma vergonha. E depois dizem, nós realizamos, olhem para estas instalações, olhem para esta coisa que a gente fez, e gloriam-se daquilo que fizeram. E nós por trás sabemos das dívidas que eles têm, que não pagam, que não honram os seus compromissos. Gloriam-se fora de medida. E Paulo dizia assim, eu não saio fora de medida, eu não vou além da medida. Olha o que está aqui escrito. Mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Nós levamos o Evangelho até vocês em Corinto com a reta medida. Nós tínhamos o nosso orçamento, deixai-me dizer assim, se é que se posso falar em orçamento para podermos perceber que estamos a falar de dinheiro. O nosso orçamento estava mesmo à reta. E à reta o nosso orçamento deu para chegarmos até vós. E nós quando chegamos até vós, não ficamos a dever nada a ninguém, não pedimos nada a ninguém. O dinheiro deu exatamente para chegar até vós. Foi na reta medida. Porque não nos estendemos
não nos estendemos além do que convém. E alguns estendem-se. Alguns estendem-se além do que convém. Como se não houvéssemos de chegar até vós. Sabem que há outra versão que é muito mais clara. Eu ontem falava com o Manuel Lázaro e disse, toda a gente diz que este versículo é difícil para se entender. Mas eu agora já percebo. Tive que estudar. A versão brasileira traduz isto muito melhor, a chamada tradução brasileira, porque diz assim, como se não chegássemos a vós. Não nos estendemos além do que convém, como se não chegássemos a vós. Ou seja, eu quero lá ir. Mas o dinheiro não dá. Está curto. Vamos esticar. Não nos esticamos. Nós temos a reta medida. Nós temos a medida. Nós nunca vamos além da medida. Pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Chegamos até vós. Mas foi na reta medida. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, e agora nota, eles agora, ele está a dizer assim, nós não pedimos nada a ninguém, e nós chegamos a vós. E agora, estamos à espera que vocês em Corinto, que foram beneficiados com o Evangelho, e cá está o ensino, nas igrejas que são evangelizadas, e que os missionários vão lá levar-lhes o Evangelho. Cá está ele a ensinar os coríntios, para eles aprenderem. Aprenderem a quê? Que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O que é que ele está a dizer? Nós agora esperamos, não é? Temos a esperança de que a vossa fé cresça. A vossa fé é tão pequenina. Vocês sabem que quando somos pequeninos, é tudo vem a nós. Dá, bebê, dá. Quando chegamos a adultos, o adulto não diz dá, o adulto, aqui o Manel, que é o avô babado, toma lá, Gabriel, toma lá, agora é o Daniel, toma lá, Daniel. É sempre a dar, ele não vai pedir nada a eles. Eu sei que ele não vai pedir nada, ele vai a dar. Mas quando era pequenito, eu faço ideia do que é que ele não era. Nem eu vou classificar. Também nem preciso perguntar, mas eu sei que os miúdos são todos assim. Revela a infância espiritual, falta de crescimento. Eu espero que a vossa fé cresça. E quando a vossa fé crescer, como eu espero, tenho esperança nisso, seremos abundantemente engrandecidos entre vós conforme a nossa regra. Vocês vão ser generosos a dar, vão perceber que dar é melhor dar do que receber e conforme a nossa regra. A nossa regra é esta. É o Evangelho, nós nunca vamos avançar para uma causa sem termos recursos para avançar para essa causa. Não nos vamos meter em dívidas, nem dar mau testemunho, nem coisa do género. Para anunciar, espero que a vossa fé cresça, não é? Assim seremos abundantemente engrandecidos entre vós, mas engrandecidos não é engrandecidos no entendimento deles, é engrandecidos no suprimento das necessidades deles, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós. Há mais lugares, Corinto não é o limite. Nós não chegamos a Corinto e acabou a obra missionária. Há regiões além, há lugares além, temos que atingir os lugares além. Eu espero que a vossa fé cresça, para que vocês sejam generosos e com base nas ofertas financeiras, levemos o Evangelho mais longe, aos lugares que estão além de vós, e não em campo do trem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Nós não vamos a sítios que outros já tinham começado, como o Colossos, estamos a estudar a carta aos Colossenses, e foi Epáfras que começou aquele trabalho, não foi Paulo, não é? E ele não ia lá, não, vamos para regiões onde não há nada. Eu acho que vou parar aqui, porque eu tenho aqui muitas coisas, mas eu remato já. Paulo escreve a Timóteo. Timóteo é um pastor. E vocês conhecem o versículo, 2 Timóteo 4,5, que eu cito. Mas tu ser sóbrio em tudo, Timóteo. Sofres aflições. Quem quer servir a Deus vai sofrer. Como disse Manel. Faz a obra do evangelista. Tu não és evangelista, Timóteo. Mas faz a obra. Sabe que a obra do evangelista é algo que se espera de todos nós. Cumpre o teu ministério. Quem não fizer a obra de evangelista não está a cumprir o seu ministério. Sabem porquê? Porque todos nós fomos tornados, não tenho tempo para isso, segundo a carta aos Coríntios capítulo 5, fomos tornados embaixadores de Cristo. E Ele pôs em nós a mensagem da reconciliação. O que é que estamos a fazer com isso?
Se eu não sou capaz de dizer a uma pessoa como é que ela pode ser salva, se calhar eu não estou salvo, porque eu próprio nem sei como é que uma pessoa se salva. Agora, se eu realmente fui salvo, eu sei como é que fui salvo. Estou habilitado a dizer ao outro como é que ele pode ser salvo. E esta é a missão que se espera de cada crente. E todos nós devemos fazer a obra do Evangelho. Não tenho tempo para falar sobre isto, mas queria deixar isto bem claro. Como eu disse no princípio, muitos acham e pensam e temem que se não trabalharem debaixo da grande comissão para ir, tal, mandamento ir, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, sabem que é essa base com que eles se movem. A base bíblica com que se movem os missionários há 2 séculos, há 3 séculos, há 1 século e atualmente, é uma base errada. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E alguém diz assim, mas isso está errado? Está. Então, mas não é para ir para todo o mundo? É. Mas não é naquela comissão. Porque aquela comissão diz assim, quem crer, 1, crer, e for batizado, 2, será salvo, 3. Não há salvação sem batismo. Primeiro, crer, ser batizado. 3, será salvo. Mas, e estes sinais acontecem a quem isto acontece. E estes sinais seguir-se-ão aos que crerem. Crerem quê? Com muita fé, uma fé muito grande? Não. Quem crer e for batizado será salvo. É o crer da salvação. E estes sinais vão seguir aos que crerem, para serem salvos. O quê? Falarão novas línguas, expulsarão demónios, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum, as serpentes podem ser mordidas, que não acontece. Então, é só o versículo 15 é que interessa, e por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, mas a comissão continua, e tem o resto. Aí o resto é só folclore, não é para... Onde é que está a coerência? Agora, nós temos que ir a todo mundo, mas não é com base naquela comissão. E muitos acham que porque não estão debaixo da grande comissão que, assim, a olhos vistos, mostra que temos que ir, não é? Pensam que o espírito missionário, com quem compreende as verdades da graça, que se dissipa e dilui e desaparece. E eu disse-vos há bocado que o inverso é que é verdade. O princípio e a prática paulina são propícios ao zelo pela atividade missionária. Eu podia-vos dizer muitos exemplos. Igreja de Salónica. Eu vou rapidamente. Vocês nem vão lá, ok? Eu tenho aqui as passagens escritas. Porque o nosso Evangelho, diz Paulo, foi a vós, Salónica. Depois, para não ler o resto, que é para não perdermos tempo, ele diz assim, e vós... Ele diz assim, o nosso Evangelho foi a vós, e vós fostes feitos nossos imitadores. Ou seja, o Evangelho foi depois a outros, por eles. De maneira que fostes exemplo para todos. Porque por vós soou a palavra, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já nem dela temos necessidade de falar coisa alguma. As igrejas têm que ser missionárias. Como a igreja de Salónica. Foi isto que Paulo ensinou. E ele diz, vós fostes feitos nossos imitadores. Não falamos há bocado que ele disse, ser meus imitadores. E falamos na questão da parte missionária, de ser ganhador de almas. Filipenses. Estudamos a carta aos Filipenses. E eu gostava de detalhar isto com calma, mas não tenho tempo. E ele diz no capítulo 1, versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho. Notem. Primeiro, estes crentes cooperavam no Evangelho. Depois, ele diz, muitos dos irmãos do Senhor, tomando o ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente. O objetivo é sempre este. Depois, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, era isto que ele queria. Está no capítulo 1. E do 1 ainda. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Daí que eu disse que o missionário, nós ouvimos a importância do missionário ser um exemplo. Ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Vocês estão a combater pela fé do Evangelho. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele,
a nós nos foi concedido não somente crer nele, depois ele diz mais, depois diz assim, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto. Que combatente aquele indivíduo foi. E nós temos que ter o mesmo combate. Depois no capítulo 2 ele diz assim, tenho aqui muitas coisas, eu por exemplo digo, vou-vos mandar Timóteo, vos mandarei Timóteo. Depois assim, bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho. Afinal, Timóteo serviu com ele no Evangelho. Depois fala de Epafrodito, meu irmão, e cooperador, companheiro dos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Os filipenses mandaram oferta para Paulo, para as necessidades dele. Pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, Epafrodito, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Maravilha, não é? Os filipenses suprirem as necessidades de Paulo. Notem que não foi Paulo que foi suprir as necessidades dos filipenses. Já repararam nisso? Quem é o missionário? Quem é o grande agente missionário? Foi ele que foi suprir as necessidades dos filipenses? Não. Os filipenses é que foram suprir as necessidades dele. Aprenderam. Era este o ensino. Na carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz, prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso. Ele foi preso para quê? Ainda há dias eu escrevi um artigo, há 2 dias, sobre ter ousadia ou ser quê? Somos ousados ou somos... Coragem ou cobardia, não é? Prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso. Eu escrevi um artigo que toca neste assunto com muita clareza, mas eu quero só dizer isto. O apóstolo Paulo, ele diz, por isto fui preso, para alcançar... Prossigo para alcançar aquilo para o que fui preso. Ele foi preso para alcançar aquilo. Alcançar o quê? Vamos recordar o que é que ele diz aos Efésios. Diz ele assim, por esta causa eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós os gentios. Depois continua a dizer, a saber que os gentios são co-herdeiros e do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Depois diz, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dada a segunda operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Orai por mim, para que me seja dada, no capítulo 6, no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Eu estou preso por causa da verdade do Evangelho. Prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso. Fui preso para quê? Relativamente a esta verdade do Evangelho, diz ele assim, para que possa falar dele livremente, como convém falar. E depois, continuando com os filipenses, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, prossigo para o alvo, pelo que todos quantos já somos perfeitos, citamos isto mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Versículo 17. E depois... Esta parte é fantástica. Como vocês sabem, não foi ele que sofreu as necessidades dos filipenses, foi os filipenses que sofreram a necessidade dele. E ele diz assim, epá, fiquei muito contente no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança. Vocês lembraram-se de mim e mandaram uma oferta. Não digo isto por necessidade. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós. Já naquela altura vocês se preocupavam e vocês deram. Porque também uma vez e outra me mandastes o necessário de Tessalónica. Não que procure dádivas. Procura o fruto que abunde para a vossa conta. Eles ao darem, estavam a entesourar para eles. Porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, estou cheio. Depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi dado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus, o meu Deus,
segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Quem dá não perde. O meu Deus vai suprir as vossas necessidades. Para terminar, estou mesmo no fim. Só na carta aos Efésios encontramos pelo menos 10 grandes textos missionários e princípios ainda mais importantes para a vida missionária. Se a verdade da carta aos Efésios queimasse os nossos corações, todas as tribos e línguas ouviriam a verdade do Evangelho em menos de uma década. Vejam o que Paulo fez em 15 anos. A obra missionária em todos os lugares está a sofrer muito, porque não foi feita de acordo com os princípios e as práticas do apóstolo Paulo. Deixai-me terminar com uma coisa que eu ontem li e que me fez bem à minha alma. Certamente já ouviram falar de um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, não sei como é que se pronuncia isto. Era um teólogo alemão que escreveu contra o sistema nazi. A sua posição firme levou os nazis a enforcá-lo em 1945, que tinha 39 anos de idade. 10 anos antes de ele ter sido executado pelos nazis, ele escreveu estas palavras que devem fazer com que todos nós repensemos o nosso nível de participação neste propósito de Deus da vida missionária. A graça, disse ele, 10 anos antes de morrer, ele escreveu isto. A graça barata é a graça sem a cruz. É a graça sem o Senhor Jesus Cristo vivo, encarnado. A graça cara é o Evangelho. Custa às pessoas a sua vida. Custa a vida do Filho de Deus. E para nós, nada que seja caro para Deus pode ser barato. Que Deus nos ajude.